Nesta edição especial, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Clístenes Holanda. Ele vai falar sobre o portal da transparência do Ministério Público da Paraíba. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, Bruna. Qual é a importância do portal da transparência para a população e o que é o portal? Bruna, o portal da transparência ele é uma exigência legal. Tanto a lei de responsabilidade fiscal, quanto a lei de transparência, quanto a lei de acesso à informação, são leis federais, não é? Leis que exigem que a administração pública como um todo seja transparente. Não há mais espaço para uma administração pública que não coloque à disposição do cidadão, da sociedade, todas as informações relacionadas à gestão, relacionadas à administração. A administração pública hoje, ela, por força de lei, ela necessariamente tem que ser transparente. Não há mais espaço, não há mais como se administrar sem que o cidadão, sem que a sociedade tenha acesso a todas as informações relacionadas à administração. Então, o portal de transparência nada mais é do que um espaço reservado no site do ente público, né, em qualquer esfera de poder, um espaço reservado para que essas informações da gestão, da administração, sejam disponibilizadas, sejam colocadas à disposição para que qualquer pessoa possa ter acesso a essas informações. Quais são essas informações que devem ser disponibilizadas nos portais? Todas as informações relacionadas à administração pública. Então, desde a questão da execução orçamentária, financeira, pagamentos, despesas, receitas, licitações, contratos, convênios, toda a estrutura de pessoal, não é? A questão do quadro de servidores, remuneração, tudo que diz respeito ao planejamento institucional, a questão do serviço de informações ao cidadão, a lei de acesso à informação, ela exige que o cidadão que não encontre uma determinada informação no portal, ele possa solicitar. E essa solicitação ela é feita através desse canal na internet, né? No portal, que é o SIC, o Serviço de Informações ao Cidadão. Então, através do SIC, qualquer pessoa pode solicitar uma informação que não encontrou disponibilizada no portal de transparência. Então, toda e qualquer informação da gestão, da administração, ela precisa estar disponível para que qualquer cidadão possa acessar no portal da transparência. E qual é o prazo que essas informações devem estar disponibilizadas para a população? O que a lei determina é que essas informações sejam colocadas, sejam disponibilizadas na internet em tempo real. O que é em tempo real? Imediatamente. Então, a partir do momento que um gestor conclui uma licitação, assina um contrato, faz uma contratação, contrata servidores ou contrata empresas ou realiza pagamentos, despesas, não é? Ou obtém receitas, enfim. Sempre que o ato administrativo se aperfeiçoar, se realizar, a respectiva comprovação desse ato precisa ser colocada imediatamente no portal da transparência, precisa estar disponível ao cidadão. Então, o quanto mais rapidamente possível as informações puderem ser disponibilizadas ao cidadão, mais cumprimento estará se dando à lei de transparência. Promotor, existe uma relação entre o portal da transparência e o combate à corrupção? Veja, estudos em nível mundial já comprovaram que uma das formas mais eficientes de se prevenir a corrupção é através da transparência pública. Então, onde se lança luzes, onde há transparência, onde há informações abertas, onde o cidadão possa pesquisar, possa ter acesso a tudo que está sendo feito na administração, as chances de desvios, de corrupção, não é? As chances de irregularidades diminuem consideravelmente. Então, há estudos, há pesquisas em nível mundial demonstrando que quanto mais transparência, não é? Quanto mais informações, quanto mais disponíveis as informações estiverem na internet para que a sociedade tenha acesso, menores são as chances da prática danosa, não é? De corrupção, de desvios de recursos, enfim, de irregularidades na administração pública. Então, a transparência é, sem nenhuma dúvida, hoje, o mecanismo mais eficiente de se prevenir, de se evitar que o ato de corrupção aconteça. Promotor, em relação ao Ministério Público Brasileiro, como o senhor avalia os portais?
O Ministério Público brasileiro, todas as unidades do Ministério Público, têm entre as suas funções institucionais a fiscalização da transparência pública dos demais entes públicos. O Ministério Público, enquanto fiscal da lei, enquanto fiscal do cumprimento das leis, tem que fiscalizar se os demais órgãos da administração pública estão sendo transparentes. Ora, se ele é o fiscal da transparência dos demais órgãos públicos, ele não pode, dentro de sua própria casa, não cumprir o que a lei determina. Então, o Ministério Público, todas as unidades precisam dar o exemplo. Isso, o Conselho Nacional do Ministério Público, objetivando, né, tornar o Ministério Público brasileiro o mais transparente possível e servir de exemplo para os demais órgãos da administração em nível nacional, criou o chamado transparentômetro. O transparentômetro é um ranking, nada mais é do que um ranking, e aí a cada trimestre o Conselho Nacional avalia todos os portais de transparência de todas as unidades do Ministério Público em nível nacional. E criou esse ranking, né, e criou uma espécie de competição sadia, uma competição saudável entre as instituições, entre os ministérios públicos, para que a cada trimestre os ministérios públicos possam demonstrar que são uns mais transparentes do que os outros. E com isso cria-se, não é, uma competição saudável que só faz com que a sociedade se beneficie porque demonstra a transparência do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público divulgou o ranking do Portal da Transparência. Como o senhor avalia esse resultado? No último trimestre de 2015, houve uma avaliação e o Ministério Público da Paraíba ficou em penúltimo lugar, dentre todas as unidades em nível nacional. E essa posição incômoda, não é? Essa posição desconfortável para o Ministério Público da Paraíba, fez com que o Procurador-Geral tomasse providências imediatamente. E ele designou a Secretaria de Planejamento como o órgão dentro da instituição responsável pelo controle, pelo acompanhamento, pelo monitoramento do portal de transparência, para que nós saíssemos dessa situação desconfortável, né? E nós começamos a trabalhar imediatamente e tivemos a satisfação de ver o resultado desse trabalho com a divulgação agora mais recente, né, de um novo ranking em que o Ministério Público da Paraíba saltou dessa penúltima colocação, 29ª posição, para 7º colocado em nível nacional e 1º colocado no Nordeste em termos de transparência, porque conseguiu atender a uma quantidade de informações maior, não é, do que os demais ramos e as demais unidades do Ministério Público. Então, com muito esforço, não é, nós conseguimos esse avanço e pretendemos avançar mais. Não é, pretendemos conseguir melhorar essa posição no ranking. Promotor, foi uma surpresa para o Ministério Público passar do 29º para o 7º no ranking nacional e para o 1º no ranking regional? Não, Bruna, não foi surpresa porque nós passamos a adotar um critério mais rigoroso, passamos a trabalhar nessa questão da melhoria das informações no portal com mais rigor, com mais cuidado, com mais cautela. O Ministério Público encontrava-se nessa posição de 29º não porque queria deixar de ser transparente ou queria ocultar alguma informação da sociedade ou do próprio Ministério Público, não. O Ministério Público estava nessa condição, nessa posição, porque deixou de disponibilizar certas informações que acreditava que não havia necessidade, informações muitas vezes que estavam disponíveis, facilmente disponíveis para serem colocadas no portal. E aí nós passamos a inserir todas essas informações, né? Passamos a disponibilizar o máximo possível de informações, até porque esse é o princípio, essa é a ideia, é que a sociedade tenha acesso ao máximo possível de informações, a todas as informações que a gestão puder disponibilizar, não é, puder dar acesso, e aí passamos a fazer isso de forma mais criteriosa, não é, dentro de um trabalho de equipe, dentro da Secretaria de Planejamento. E não foi surpresa porque nós tínhamos esse objetivo e sabíamos que com um esforço de toda a equipe nós alcançaríamos esse resultado. E qual a expectativa para os próximos rankings? A expectativa é sempre de melhorar, é sempre de conseguirmos ascender, né,
nos aproximarmos o máximo possível da primeira colocação. O ideal é que nós pudéssemos estar, não é, na primeira colocação e sermos considerados a instituição mais transparente dentre as unidades do Ministério Público. Mas consideramos que a posição já é realmente uma posição mais confortável e a nossa grande pretensão, o nosso objetivo, na verdade, não é estar em primeiro, em segundo, em quinto, em décimo. O nosso interesse, a nossa maior pretensão é cumprirmos a lei, rigorosamente o que a lei determina, que é sermos uma instituição transparente, não é? Então, ainda que determinadas informações não constem, não estejam disponíveis no portal de transparência, elas a qualquer momento poderão ser disponibilizadas a qualquer cidadão que não encontrar alguma informação do seu interesse através do SIC, não é? Do Serviço de Informações. É só solicitar através do próprio formulário disponível no portal de transparência e, sem nenhuma dúvida, essas informações serão disponibilizadas e o pedido do cidadão será atendido. Essa é a nossa pretensão, é o nosso objetivo, até porque o Ministério Público está para servir ao cidadão, não é? Então, está à disposição da sociedade para dar as informações de forma transparente, clara, sem nenhuma intenção de ocultar qualquer tipo de informação. Promotor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Bruna. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.